Rambo não é apenas uma saga de ação, é um símbolo de guerra, vingança e sobrevivência. Mas será que todos os filmes fazem jus a essa lenda? Bom, é exatamente isso que vamos ver hoje no veredito final sobre a saga Rambo. Estava falando. E depois de analisarmos minuciosamente os 5 filmes da saga Rambo, que totalizaram 8 horas e 4 minutos que eu passei em frente a uma televisão, chegou a hora de darmos o nosso veredito final. A saga Rambo é realmente boa ou é superestimada? Bom, a saga começou em 1982 com Rambo Programado para Matar, onde conhecemos John Rambo, um ex-militar atormentado pela guerra que é perseguido dentro do seu próprio país. O filme, diferente do que a gente ia ver depois nos demais filmes, tinha uma carga dramática um pouco maior e menos cenas de ação pura. Ao longo dele a gente acompanhava um pouco dos traumas do John que levavam a gente até aquele final onde ele dá um desabafo mega emocionante. Acabou! Nada acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! A guerra não era minha! Você me chamou, não pedi pra ir! Fiz o que tinha que fazer pra vencer, mas não deixaram a gente ganhar! Partindo para o segundo filme de 1985, passamos a ver o John em campo de batalha, o que mudou o tom não só do personagem, mas da franquia em si, diminuindo a carga dramática e aumentando a parte de ação. Não à toa é que o Rambo aumenta consideravelmente o número de mortos, de um cara no primeiro filme para 75 mortos nesse filme. Mas ainda assim tínhamos algumas questões mais dramáticas sendo retratadas nesse filme, como o tratamento dos militares na guerra e pelo próprio país que eles defenderam, e a relação do John com a Cobal, com quem ele teve um breve relacionamento. Terminando o filme com o John fazendo um discurso sobre os Estados Unidos e como os militares são tratados depois da guerra. Então o que é que você quer? Eu quero o que eles querem. E o que todo cara que veio pra aqui e que se arriscou, que deu tudo de si, quer. Que nosso país nos ame tanto quanto nós amamos ele. No terceiro filme de 1988, embora as motivações do John para entrar em uma guerra tenha sido a sua amizade com o coronel Samuel Trutman, aqui ele vira um total personagem de ação, sem muitos momentos dramáticos ou flashes da guerra. Aqui a gente vê o Rambo no seu primeiro ápice como matador, acabando com 115 militares soviéticos, um aumento significativo e que marca a mudança de tom da franquia completamente. Depois desse filme só fomos ver o Rambo de novo em 2008, com aquele que pra mim é o melhor filme da franquia, o Rambo 4. Aqui vemos o John mega casca grossa ainda mais do que no filme anterior, matando geral com mortes mega sangrentas e violentas, matando 254 militares birmaneses, um baita aumento se comparado a qualquer outro filme da saga. Mas ao mesmo tempo voltamos a ver um pouco do lado militar traumatizado e assombrado pela guerra, através de alguns flashes de John dos filmes anteriores e pela recusa dele de ir para a guerra, finalizando o filme finalmente voltando para casa. Então vamos para 2019, o último filme da saga e também o mais criticado, onde, diferente dos outros filmes, aqui nós vemos o Rambo num ambiente completamente diferente, já que não se trata de uma guerra convencional, mas uma guerra pessoal, de John que queria vingança por sua sobrinha Gabrielle. A história do filme não agradou muita gente, mas como eu disse na review do quinto filme, não dava pra colocarem um Rambo de 70 anos no meio de uma guerra, né? Ainda mais porque não tinham mais o coronel Samuel Trutman para recrutar o John do mais absoluto nada, como foi no segundo e terceiro filme. Sem contar que no final do quarto filme o John volta para casa. Então ele ficou 11 anos parado sem nenhuma guerra, até que esse filme aconteceu e aí ele teve que lidar com o lance da Gabrielle. Então não faria sentido, depois de 11 anos, ele ser chamado para uma guerra de qualquer forma. Primeiro porque ele tem 70 anos e segundo porque ele ficou 11 anos parado. Não teria por que do nada aparecer uma guerra e terem chamado justamente o Rambo para estar nessa guerra. Também teve quem criticou o excesso de violência nesse filme, que demonstra que quem criticou não assistiu ao quarto filme, que é 1000 vezes mais brutal e mais sangrento e violento do que o quinto filme. Sem contar que, levando em consideração o que motiva o John a sair na sua caçada, né,
com o lance da Gabrielle e tudo, é mega compreensível ele agir daquela forma, já que ele simplesmente estava matando os caras que causaram a morte da Gabrielle, a quase filha dele, depois de fazer ela sofrer e muito. Então, pra mim, quem criticou esses elementos do filme em específico não levar em consideração essas três coisas. O fato do John já estar com 70 anos, então não faria muito sentido enviarem ele para alguma guerra, seja para resgate ou seja para reconhecimento, qualquer coisa. O lance de estar em 2019, então eu acredito que não estivesse rolando nenhuma guerra em que os Estados Unidos estivessem envolvidos minimamente para que fizesse sentido o Rambo ser enviado para ela, já que a gente tem que lembrar que os outros filmes do Rambo estavam tratando de guerras reais que estavam rolando ou que tinham acontecido. Não eram necessariamente guerras fictícias. Então não faria sentido eles inventarem uma guerra em 2019 só para o Rambo estar participando dela. E o terceiro ponto, de que o Rambo estava há 11 anos parado em casa, cuidando da Gabrielle junto com a Maria. Então não faria o menor sentido, depois de 11 anos parado, ele ir parar em uma guerra completamente aleatória só para terminar o seu ciclo. Faria muito mais sentido a história que foi lá onde mexeram com a família dele e ele foi atrás para caçar quem fez isso. Então essa história faz muito mais sentido. E apesar de muita gente considerar esse filme mega brutal, ele é bem menos violento do que o quarto filme. Sem contar que o Rambo só mata 49 pessoas nesse filme, contra os 254 que ele matou no quarto filme, ou até mesmo os 75 que ele matou no segundo filme. Então esse filme ele mata bem menos do que em qualquer um dos outros, tirando o primeiro, obviamente. Então é um filme brutal de certa forma, é bem violento, é bem sangrento e tudo, mas ainda assim não é o mais brutal da franquia, para que as pessoas tenham ficado tão chocadas com a violência que teve nesse filme. Então no fim da saga totaliza 494 mortes para conta do Rambo, o que o deixa a 9 mortes à frente de John Wick, com 485. E para mim, Rambo até o fim finaliza perfeitamente a saga, com o John ali na varanda falando como ele se sentia depois de todos esses filmes, falando dele ter vivido uma vida de morte, essa coisa toda. Tudo isso finaliza, fecha o arco do Rambo brilhantemente e perfeitamente. Eu tenho vivido num mundo de mortes. Tentei voltar para casa, mas nunca voltei de verdade. Uma das coisas que tornam Rambo pra mim uma das melhores sagas do cinema é o fato de que a gente acompanha a evolução do personagem. A gente começou acompanhando ele em 82, começamos vendo ele em 82 com o Programado para Matar, onde a gente viu um cara mais jovem saindo da guerra, ali um pouco traumatizado e tal, até um veterano de guerra traumatizado agora em casa. Então isso fecha o arco dele e isso mostra a evolução de um personagem, coisa que pouquíssimas franquias conseguem entregar, né? Que é essa evolução de tempo e não só da evolução do personagem em si. Eu tô falando questão de passagem de anos, né? Já que normalmente eles sempre acabam substituindo os atores antes mesmo deles completarem determinada idade. Então ver essa evolução do Rambo no tempo é muito interessante e faz com que o Rambo seja uma das melhores sagas do cinema, pelo menos para mim. No Rotten Tomatoes, o primeiro filme do Rambo, Rambo Programado para Matar ou Rambo Primeiro Sangue, teve 86% da aprovação dos críticos e do público, o que é muito difícil o público e os críticos concordarem em uma nota só. Já o segundo filme, Rambo 2: A Missão, já teve apenas 33% da aprovação dos críticos e 60% da aprovação do público. E eu acho que aqui já entra aquilo que eu falei de ter saído do seu lado mais dramático e ido para um lado mais de ação, já que a crítica adora coisas com drama. Eu acho que o único filme que crítico assiste é filme dramático, porque todo o resto para eles parece que não serve de nada. A gente pode ver isso pelo Oscar, que só ganha filmes que têm uma carga dramática muito alta. Se não tivesse carga dramática, simplesmente parece que o filme não faz a menor diferença, o que eu nunca entendi exatamente. O terceiro filme, Rambo 3, já decaiu bastante com o público, tendo 45% da aprovação, mas aumentou um pouquinho com os críticos, com 41% de aprovação. Quanto a Rambo 4, o meu favorito, teve 69% da aprovação do público e 38% dos críticos. Já Rambo Até o Fim foi o pior para os críticos, com 26% da aprovação deles, e o segundo melhor para o público, com 81% da aprovação. E eu acho que aqui entra aquilo que eu falei de ver realmente um Rambo mais velho, mas ainda assim
na ativa, ainda assim muito casca-grossa, e não ser aquilo de substituir o Stallone por algum outro ator, ou simplesmente colocar o Rambo como tutor de alguém. Então eu acho que isso fez com que o público gostasse bastante desse filme. Claro, o público que assistiu o Rambo desde o começo, ou que pelo menos assistiu os filmes depois. Então eu acho que quem gostou desse último filme foi porque assistiu e entendeu toda a história da saga. Na bilheteria, o filme também foi muito bem. O primeiro filme do Rambo totalizou 125 milhões de bilheteria, o segundo 300, o terceiro 189, já decaiu um pouco, o quarto 113 e o quinto foi o menor de bilheteria, com apenas 91 milhões, totalizando 819 milhões de bilheteria em toda a saga. Daí chega nos comentários qual é a sua nota para os 5 filmes da saga Rambo, e já comenta também as próximas sagas que você quer que eu traga aqui no canal a review. Pode ser 007, que eu trago desde 1962 lá com Sean Connery, até o mais recente com Daniel Craig, que é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer. Pode ser Missão Impossível, Duro de Matar, Exterminador do Futuro. Só deixa nos comentários que muito em breve eu vou começar a trazer aqui a próxima saga que a gente vai analisar aqui no canal, ok? Se vocês quiserem que eu continue fazendo aí o contador de mortes, então deixe uma saga com ação que tenha mortes, tipo Duro de Matar ou Exterminador do Futuro. Já que Missão Impossível eu acho que não tem mortes assim, e 007 eu não sei porque eu não assisti todos os filmes, mas deixa aqui nos comentários as próximas sagas que você quer ver. Não esquece também de deixar o seu ranking de filmes aqui do Rambo. Qual que é o melhor pra você, qual que é o pior. Deixa as suas notas aqui nos comentários que eu quero realmente saber, ok? Não esquece de comentar outros vídeos, outros filmes, outras séries, desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal. Seja review, seja análise, seja uma lista de curiosidades ou qualquer outro quadro aqui do canal. Só deixa nos comentários que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês. E eu acho muito importante para mim saber o que trazer aqui pra vocês no canal, ok? Então deixe nos comentários a sua sugestão que mais cedo ou mais tarde eu vou trazer aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que ajuda demais no engajamento desse vídeo do canal como um todo. Estamos quase chegando aos 3 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Clica no botão inscrito e inscreva-se e compartilhe em alguma rede social para que outras pessoas possam se inscrever no canal também, ok? 3 mil inscritos, meu cabelo fica branco, exatamente. Então se inscreve no canal e compartilha para que outras pessoas se inscrevam e eu possa chegar aos 3 mil inscritos o mais rápido possível e pintar o cabelo de branco, que eu confesso estar bem ansioso para ver como é que vai ficar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho também, que é muito importante para você não perder os vídeos que saem toda semana sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, seja filme de ação, de animação, comédia, qualquer filme aqui no canal que você não vai querer perder. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha alguma rede social, deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo outras sugestões. E é isso, até a próxima, falou, foi!